Atuo no mercado Bitcoin, juntamente com meu amigo e colega de trabalho, Lucas Pinders. E hoje nós vamos falar aqui sobre dois temas que eu acredito que são super importantes e atuais no momento de hoje, que é sobre metaverso e NFTs nos negócios. Gente, desculpa só fazer todo mundo me ouvindo aí também, né? Boa. Boa. Bom, falando primeiro o que é o metaverso, o que é esse tal de metaverso, né? Metaverso, ele veio com o objetivo de ser um ambiente virtual para conectar pessoas e empresas para ter uma experiência imersível e muito mais próxima. E hoje, para o metaverso ser desenvolvido, ele depende de algumas tecnologias. Quais são? Experiência através da realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial. Com essas tecnologias, as empresas conseguem fornecer uma experiência muito mais imersa para os colaboradores, para os usuários e para toda a comunidade. E como que surgiu o tema do metaverso? Em 1992, esse tema foi falado na primeira obra de Neil Stephenson e na obra dele fictícia Snow Crash. Lá ele retratava um mundo onde as pessoas eram avatares e ali era um ambiente 3D. Nessa época, foi relembrado esse tema, mas não deu muito seguimento. Porém, em 2021, a gente teve aí o boom do Facebook, onde ele passou por um rebrand e mudou o nome de Facebook para Meta, justamente para focar no ambiente 100% imersivo do metaverso. Só para uma empresa mudar o nome da sua empresa para metaverso, onde ela vai investir, isso já causa um grande impacto. E aí, por conta disso, muitas empresas começaram a se movimentar e o assunto começou a ser falado, comentado, e muitas estratégias começaram a ser desenvolvidas por conta da mudança do Facebook para Meta. E o que significa metaverso? Meta vem da palavra do grego, onde significa além, unido verso, que vai além. Então, metaverso quer dizer uma experiência além do universo. E quais são os objetivos hoje do metaverso? Um deles é servir as pessoas, servir o máximo de pessoas conectadas entre as empresas e os negócios, inovar, através da inovação, onde as pessoas podem interagir de uma forma muito mais imersiva e disruptiva. Então, as empresas, além de conectar, ter essa proximidade, ela pode inovar com as tecnologias. Economia criativa, através das redes de blockchain é possível criar ali uma experiência entre espaços, produtos virtuais, tudo programado via smart contracts. E o poder de escolha, onde as pessoas vão poder experimentar, comprar de qualquer lugar de onde ela esteja. Eu acho que, só também fazendo, às vezes a gente faz alguns recortes aqui nas apresentações, né, porque quando a gente fala metaverso é difícil ter uma definição assim, preto no branco, beleza, é isso daqui. Geralmente você consegue falar, por exemplo, meta, o Facebook está falando provavelmente de um monte de infraestrutura centralizada que o cara consegue continuar deletando o seu usuário dali, todos os seus itens, objetos, casas, tudo que você construiu naquele universo vai ser deletado do mesmo jeito que um usuário normal. E quando a gente fala do mundo cripto, às vezes a gente fala de uma infraestrutura mais descentralizada que roda em diversos nós espalhados ao redor do mundo, como Decentraland, The Sandbox, que aí são alguns componentes diferentes que você pode usar quando está construindo isso. Mas eu acho legal também pensar que às vezes são relações digitais, né? Tidas ali de uma maneira um pouco mais exponencializada, que às vezes a gente parte em uma definição assim, não, é uma sala quadrada que tudo vai acontecer e vai ter uma vitrine ali. Vocês vão ver que existem diversas combinações possíveis e não tem a resposta certa, né? É um próprio conceito que ainda está em definição e sendo descoberto como faz mais sentido. Verdade, boa, Lucas. E com base no que você falou, eu trouxe aqui só uma das ideias do Google em montar o seu metaverso. Eu queria apresentar aqui para vocês.
Bom, esse é uma das ideias que o Google pretende lançar para conectar o seu público e ter todos os seus produtos dentro do metaverso. Confesso que eu estou ansiosa para experimentar essa experiência e ver como que as nossas contas vão se comportar dentro desse ambiente. Opa. Boa. E quais são as tecnologias que são envolvidas dentro do ambiente do metaverso? Uma delas é a realidade virtual. Através de um óculos, você consegue ter uma experiência 100% digital através da realidade virtual. Você tem uma imersão onde você pode ter um jogo, uma experiência de compra imersiva ali com aquela experiência. E através da tecnologia, isso é possível. Você pode ter uma experiência sem o óculos, mas o óculos te dá uma dimensão que você está dentro daquele ambiente. Então, para a experiência de compra, a experiência de ensino, é muito, muito melhor e muito mais interessante através dessa tecnologia. Tenho também a realidade aumentada, é onde eu tenho a sensação de estar pegando em algum objeto, sentindo. Então, no momento que eu vou fazer uma compra e eu quero verificar aquele produto, sentir, eu tenho uma imersão ali como se fosse em 4, em 5D. Então, a intenção da realidade aumentada é ter uma experiência onde você esteja aqui no mundo físico, mas você tem a sensação de pegar naquele objeto, naquele produto, para ter uma melhor experiência também. E através do blockchain, criptomoedas e NFTs, já que o metaverso é um ambiente onde eu vou poder comprar produtos, terrenos, através de criptomoeda. E tudo isso através e registrado pelo próprio blockchain. Por exemplo, como NFTs, né? NFTs seriam casos de uso dentro do metaverso. Então, eu vou ter um produto, vou ser um avatar, onde eu vou comprar acessórios com criptomoedas para utilizar dentro do metaverso. Aqui eu trouxe também um pouquinho do ecossistema do metaverso, são empresas que já estão hoje ambientadas dentro do metaverso. Então, por exemplo, o Decentraland, Sandbox, são jogos e terrenos do metaverso, onde você já pode comprar, você já pode jogar e viver essa experiência hoje. Todas essas empresas já estão 100% dentro do metaverso e elas são fundamentais para que as outras empresas também compre um espaço ou que se inspire nelas e tenha também um produto, uma experiência dentro do metaverso. Aqui são empresas que já acreditam e investem no metaverso. Todas elas já têm alguma ação em desenvolvimento, assim como o Google, e estão já projetando alguma experiência para ter com o cliente. Então, aqui o foco é bastante em infraestrutura, tecnologia, jogos, e todos os setores aqui, alguns são centralizados e outros descentralizados. A diferença é que o centralizado, ele ocorre como empresa tradicional hoje, que a gente tem ali cargos, direções. Agora, o descentralizado é onde qualquer pessoa pode votar ali nas decisões daquela organização através de uma DAO, que é uma organização autônoma descentralizada. Ali, em questão de governança, você pode decidir qual vai ser o futuro daquele projeto e qual vai ser a melhoria que ele vai trazer para aquela comunidade. Conhece alguma dessas empresas aí, Lucas? Todas aí, acho que alguém já bateu o olho e já identificou. Mas o que eu queria também falar um pouco, Debs, é a questão do NFT hoje, que a gente ouve você acaba encontrando o termo, mas às vezes o pessoal não explica o que significa, né? E hoje, quando a gente fala de NFT, a gente está falando de uma abreviação para Non-Fungible Token, que significa um token não fungível, né? Um ativo digital que não é trocável por outro parecido. Então, a gente traz o termo como fungibilidade, por exemplo, uma nota de R$5, você troca por qualquer outra nota de R$5 e tanto faz. Agora, uma obra do Da Vinci há 300 anos, você não troca. É mais ou menos isso aplicado no mundo digital. Você finalmente achou uma coisa que aquele ID único, ele é mantido por uma série de atores ao redor do mundo e aquele é aquele só, né? Não existe uma coisa substituível por ela. Então, isso é meio que o primitivo de algumas dessas realidades digitais que a gente está vendo hoje. Você quer provar que aquela casa é sua, aquele carro é seu, aquela obra é sua, você vai ter esse identificador técnico ali dentro que vai balizar uma experiência maior. Mas o como acaba tendo um pouco aqui quando você fala dessa vertical mais descentralizada. Legal. E aqui, quais são as oportunidades de negócio que eu tenho hoje no metaverso? Eu quis trazer aqui algumas, mas com certeza tem muitas ainda. Por exemplo, compras em shoppings de maneira virtual, de forma imersiva. Aqui a gente tem uma experiência com um óculos de realidade virtual, realidade aumentada,
poder de compra, trazer o cliente para mais perto daquela marca e onde ele vai poder ter contato, experimentar, imaginar como ele vai estar através de avatares naquele produto. Então, hoje, acredito que tanto o varejo quanto o e-commerce terão muitas vantagens e trazer o metaverso para esse cliente, porque até por conta da pandemia, a gente viu que a mudança no consumo mudou e as pessoas acabaram comprando mais de forma online, perderam um pouco do medo, como antigamente tinha, e isso só tem tendência a crescer, porque muitas pessoas tiveram isso como hábito por conta da pandemia, mas outras pessoas, por exemplo, já determinou isso. Eu, por exemplo, compro bastante de forma online, e quando tiver essa experiência, eu vou adorar, porque evita a questão de eu me deslocar, e ali eu vou ter certeza do que eu estou comprando é aquilo que eu imaginava, que eu tinha expectativa quando eu visualizei com essa experiência. Outro ponto legal é a possibilidade de compra de terrenos digitais em ambientes do metaverso. Eu não sei quantos aqui tenham contato, mas hoje já é possível você comprar um lote, um apartamento, uma casa dentro do metaverso. E é um segmento milionário que tem muito potencial. Sei que no ambiente físico a gente já pode pagar com criptomoedas apartamentos, mas no metaverso a proposta é você ter ali um terreno como a gente tem no mundo tradicional. Então, você poder construir casas, alugar, vai ter shoppings, vai ter toda a estrutura que a gente tem no ambiente físico, vai ter no metaverso. A gente vai poder também fazer reuniões como essas, treinamentos, onboards, tudo de forma imersiva. Hoje, muitas pessoas estão tendo contato, né, ali em reuniões diariamente. E recentemente saiu uma pesquisa que, principalmente, a geração alfa não teria um interesse em ficar se olhando, porque é uma interação social cansativa de você ficar se olhando em reunião ou em aula o dia inteiro. Então, vem a opção de você ter o avatar e você poder utilizar. E o avatar vai te dar toda a liberdade de você ser o que você é. Então, você vai poder ser parecido ou completamente diferente. E isso é um ponto de atenção. Tem tanto os pontos positivos e o ponto de atenção até onde isso pode chegar. Então, esse ponto também eu acho que visa economizar em questão de logística, porque eu posso ter uma experiência de treinamento muito imersiva do que se eu tivesse que me deslocar e estar presencialmente. Então, tanto empresas quanto universidades já podem também pensar nessa estratégia, assim como universidades. Recentemente, a USP, por exemplo, fez parceria com a Raka, que é focada no projeto de metaverso e NFTs, onde os alunos da USP terão uma experiência muito mais imersiva. Então, em laboratórios, que eu tenho hoje experiência de contato com alguns objetos, eu vou ter através do metaverso. Museus, shows e teatros também é um grande potencial. Essa foto, por exemplo, é daqui do Brasil, é de um museu em Sorocaba. O artista ele comprou 70 quadros como NFTs e criou uma galeria dentro do metaverso como uma exposição. Então você pode acessar esse ambiente, esse museu, e ter uma experiência como se tivesse uma experiência no ambiente físico. Então isso também é uma possibilidade. Você pode ir em shows, por exemplo, um show que seria em outro país, em outra região, você pode ter uma experiência dele dentro do metaverso sem ter o deslocamento. E aí você pode ter infinidade, né? Cinemas, desfiles, diversos eventos. Uma possibilidade também é fazer viagens através do metaverso, né? Eu sei que é muito, muito bom viajar, mas a gente pode ter uma experiência de como seria ir até aquele lugar. A gente tem fotos, tem vídeo, tem experiências de pessoas que foram, mas antes de ir para aquele lugar, eu posso ter uma experiência de como seria, como que eu posso conhecer aquele ambiente através do metaverso, com uma experiência de realidade aumentada. Então, viagem é um segmento também que tende a crescer nisso. O turismo tem muito potencial de crescer, de fornecer para as pessoas que ainda não têm a possibilidade de deslocamento para outros lugares através dessa experiência. E também cursos de medicina, né? Hoje a gente já tem a telemedicina aí disponível. Recentemente, a MedRoom, que é uma startup nacional focada em cursos utilizando a realidade aumentada e virtual, fechou uma parceria com a instituição educacional Ambina. E eles investiram 3 milhões de dólares só para aumentar a estrutura e atingir o máximo de alunos focado em medicina para ter uma experiência muito mais imersiva, né? Imagine você poder aprender, mexer de forma virtual e, quem sabe, até fazer uma cirurgia, né? Mas é um ponto mais polêmico, mas é o que tende aí a crescer também nesse segmento. E esse de museu, teatro, show é curioso, vai parecer meio Matrix, assim, mas tem algumas galerias que você consegue andar meio que seu avatar, e quando você vê uma dessas obras, você consegue explorar ela melhor, né?
Então ela pode ser às vezes um negócio 2D mesmo, que você vai olhar como um quadro e ir para o próximo, e tem alguns que você vai de fato entrar na arte e começar a explorar ali o campo que está ali dentro. E às vezes dentro dessa arte você encontra um outro quadro, daí você vai assim até o infinito, você nem sabe mais onde você está assim no final do dia. E uma outra coisa legal é que debaixo do capô você consegue conectar com algumas facilidades do nosso mundo de interoperabilidade quando você fala de um padrão cripto, né? Então, quando você chega aqui com um Ether, por exemplo, que é uma moeda virtual, você consegue, em alguns lugares, já comprar o NFT quadro e trocar pelo Ether sem ter nenhum intermediário ali no meio. Você literalmente está andando ali, você olhou a obra, gostou, quanto custa? Ok, comprei. Você já troca ali debaixo do capô sem precisar de uma corretora, sem precisar de uma casa de leilão, enfim, você consegue reduzir alguns custos transacionais ali fazendo esse tipo de estrutura hoje. Verdade. Bom, aqui eu quis trazer um caso real que aconteceu aqui no Brasil também, justamente complementando o que o Lucas falou. Isso aconteceu no Metaverse Fashion Week, em março aqui, por uma artista brasileira e head de produtos, onde contou com mais de 30 marcas aí de luxo, e teve uma experiência muito bacana, porque além de ter o Fashion Week presencial, teve uma experiência do online também dentro do Decentraland, que é o ambiente de metaverso. Então, essas algumas experiências reais que já aconteceram. E essa daqui é uma experiência de ensino que é com a realidade aumentada, que eu queria mostrar para vocês como que seria. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, um laboratório, uma experiência, né, olhando aqui para essa ciência, o quanto é imersivo e interessante para os alunos, né, que estão chegando aí a geração alfa, que vai estar totalmente conectada nesse ambiente, é uma possibilidade muito além, imagine, né, se aprender e brincando, né. E aqui eu quis trazer como que esse consumidor vai se relacionar com todo esse novo cenário, né? Importante a gente frisar e o cuidado também de trazer os tópicos, que a gente precisa tomar cuidado tanto o cliente que já está habituado, que vai ter fácil absorção, quanto aquele cliente que é o cliente mais tradicional, que não terá absorção a esse mercado, né? Então a gente não pode fazer a mudança de chave 100%, a gente tem que pensar nos dois perfis de cliente. E eu acredito muito que com esse novo cenário, o cliente vai poder se relacionar de uma forma muito mais imersiva com a marca, né? Até porque, por conta da pandemia, muitos clientes sentiram falta de ter essa experiência, de ter um canal ali para entrar em contato com a marca. Então, acredito que através dessa tecnologia vai ter ali uma aproximação com a marca através de robôs, enfim, através de uma realidade aumentada e virtual. Também tem a possibilidade de live streaming, social commerce, onde ali o consumidor vai poder interagir mais com uma marca. Então, por exemplo, vou fazer o lançamento de um produto, eu posso fazer uma live dentro do metaverso, onde ali as pessoas são avatares, eu posso interagir, conhecer, sentir mais de perto. Então, eu acho que a experiência, tanto para influenciadores, vai ter esse mercado muito aberto para interagir dessa forma, como a gente teve aí como iniciante a Magalu com a Lu, né, que foi praticamente no metaverso. Então é uma pessoa, uma influencer digital, que as pessoas se identificam com ela, porque ela vem muito para trazer o que é da realidade. Então, assim, eu acredito que outras marcas vão ter a mesma possibilidade que a Magalu teve também. Atendimento e possibilidade de vendas de forma mais automatizada e imersiva. Então, as vendas podem ser de forma mais automatizada, assim como o atendimento, né? Imagine a pessoa saber que ela está conversando ali com um robô, mas de uma forma super interativa. Então, acho que também isso é uma possibilidade bem bacana. E o posicionamento da marca com a segurança dos dados, né? É importante a gente reforçar que serão dados de diversas formas, e eu acho que é importante a empresa também se posicionar como que ela vai ter o cuidado sobre essas informações, como que ela vai explicar isso para o cliente, para não ter essa questão do impacto para essa geração também mais antiga, como a geração mais atual. Aqui eu quis trazer alguns números de mercado sobre o metaverso, né? Esse mercado aí pretende atingir até 800 bilhões de dólares até 2024. O investimento aí sobre influenciadores e conteúdo digital deve chegar até 10 bilhões de dólares. As vendas de headsets de AR e VR devem atingir até 88 bilhões de dólares até 2025. E o Meta, logo após que mudou seu nome, ele investiu 50 milhões de dólares para entregar aplicações e melhorias até 2036. 49% das pessoas já estão dispostas a interagir com o metaverso e espera-se que até 2026, 25% das pessoas passem pelo menos 1 hora por dia no metaverso.
e novas profissões vão surgir até 2025. Aqui eu acho importante dizer que o metaverso será um multiverso. Eu vou ter tanto a questão de educacional, utilidades e experiência. Então, eu acredito que o metaverso vai ter assim, uma infinidade de possibilidades para cada segmento. Então, tanto na forma de poder de compra, de forma de ensinar, na forma de utilidades e outras formas, talvez a gente nem saiba ainda, mas esses números aqui, eu acredito que só tragam mais perspectiva de que tem espaço para todo mundo e que a gente pode usar a criatividade da melhor forma para trazer uma experiência muito mais imersiva para esse nosso cliente. Agora eu vou deixar aqui com o meu amigo Lucas, falando um pouquinho mais sobre NFTs. Ó, deixa aqui contigo. A gente acabou já falando um pouco de NFT, eu só queria voltar no outro slide um pouco, e a gente acaba ficando assustado às vezes, né? A gente vê 2026, 2031, fala, meu, nem sei se eu vou estar vivo até lá. Mas para mim a grande questão aqui é começar a botar o pezinho na água, entender o que dá para fazer, o que precisa mudar dentro da empresa para começar a fazer alguma coisa relevante para você dentro do seu contexto na empresa agora, para depois, eventualmente, quando a gente falar que tem 1 bilhão de pessoas usando uma tecnologia específica, aí beleza, a gente só faz o switch, mas a base mais fundamental ali já mudou. A gente já acabou falando bastante, né, do NFT aqui. Eu acho que o pessoal geralmente vê mais como isso daqui, né, como aquelas imagens, até tem o meme famoso, né, pô, eu comprei o JPEG, eu copiei aqui, colei, e aí? O que aconteceu com o seu NFT, né? Ou para mim a gente volta no ponto que a gente falou antes, que quando você está falando de um NFT da posse, da propriedade de um NFT, você está falando de um ativo digital que está vinculado à sua carteira, né? Que no final do dia é basicamente uma chave privada que você controla e consegue mandar de qualquer lugar para qualquer lugar. Então, quando a gente pega essas versões mais iniciais, eu ainda chamo de 0.5, 1.0 de NFTs, você pega, por exemplo, o Bored Ape, né? Esse aqui do cantinho direito. Você está falando de um macaquinho exclusivo ali, tem X mil unidades dele, cada um com o seu atributo único, né? Aquele tem o chapéu, um tem o chiclete, o outro tem a boinazinha. E se você tem a sua chave privada associada a ele, só você tem aquilo, né? Você não consegue mais emitir mais, você não consegue replicar aquelas qualidades sem perder a própria essência do NFT em si. E eles são usados ainda para uma utilidade que para mim é muito básica, tá? Então esses NFTs eles são usados para você conseguir entrar num banheiro digital exclusivo, por exemplo, e encontrar o Snoop Dogg ali depois da porta, porque ele acabou comprando junto com o Neymar, junto com o Eminem, junto com um monte de celebridade. Isso te serve basicamente como uma chave para entrar numa comunidade exclusiva, porque você consegue provar a escassez e você consegue abrir aquela porta para aquele mundo. Eu ainda acho que é muito básico, né? Eu acho que ainda vai evoluir, serviu já para fazer um hype. Eu gosto de uma tecnologia que traz essa tendência, porque depois da tendência o pessoal de fato continua ali construindo alguma coisa relevante para a próxima década, mas esse barulho inicial chama muita gente para aquela iniciativa, né? E para mim esses são ainda os exemplos, né? Tem até o CEO do Twitter, que vendeu o primeiro Twitter dele, o Just Setting Up My Twitter, ele acabou vendendo por quase 3 milhões de dólares. Hoje, até depois desse mercado caindo, a maior oferta era $26, que estava fazendo por isso, porque para mim ainda é muito prova de conceito, né? O que você ganha efetivamente quando você comprou esse NFT aqui? Puta, basicamente bragging rights, que a gente usou, que é eu tenho o direito de falar que eu tenho o primeiro Twitter do CEO do Twitter, mas você não tem aquilo efetivamente, né? Não é uma propriedade intelectual sua. Você não consegue fazer o que você quiser com aquele Twitter. Para mim, a próxima tendência, ainda um pouco mais relevante de NFTs que vai vir, ela vai, de certa forma, incorporar essa parte mais de propriedade intelectual e direitos autorais, direitos econômicos, direitos de utilidade dentro disso daqui, né? Não vai ser um bichinho bonito ou alguma coisa que, se você for no poder judiciário hoje ou tentar usar isso como objeto de um contrato, você não vai conseguir, porque no final do dia você não está negociando algo que tem um vínculo com o mundo real, né? Aqui entra um pouco do segundo tema que vocês devem já ter ouvido muito, que é a tokenização, né? Que é essa representação de ativos reais ou bens e direitos do mundo real, só que vendendo ali por meio de um ativo digital. Se você vende um ativo digital que não tem uma conexão muito robusta e forte com o que está aqui embaixo, com o que está no mundo real, com o direito que você está vendendo, aquele ativo digital não vale basicamente nada, né? Então, eu acho que também entra bastante desse tipo de análise. Hoje, a gente acaba vendo muito na mídia essa aplicação, que é de fato uma obra de arte digital, é um carro, animal, é um item que você vai usar num jogo, mas para mim ainda tem bastante coisa para acontecer aí. E uma coisa que a gente lá no mercado Bitcoin tem feito bastante é a estruturação de ativos com base nesses NFTs, né?
Então, só para dar um exemplo recente, você compra um NFT, você vai conseguir no show do Angra e pedir para a sua esposa casar com você, sabe? Você de fato tem um vínculo ali, você tem um contrato que deixou a pessoa que tem aquele NFT falar com o produtor do Angra, você vai subir no palco, tem todos esses direitos amarrados ali para você conseguir usar de certa forma. Esse ponto é bem legal, porque eu, particularmente, eu gosto muito dessa opção que o NFT dá de experiência, né? Além de ter uma obra ali digital, eu tenho a possibilidade de ter o contato com um artista que eu admiro, de ter uma experiência legal que eu talvez não teria antes. Então, eu, particularmente, tivesse uma banda que eu gosto muito e fornecesse essa opção de, além de comprar o ingresso para ir no show, eu ter a autenticidade via blockchain e ter essa experiência, eu com certeza compraria. Então, eu acho que o NFT tem 1000 possibilidades e uma delas de uso seria essa, de você ter acesso àquela obra, ter um clube de experiências e ter N possibilidades, né? Então, eu gosto particularmente desse modelo de uso. Faltou a sincronia do slide, mas tá aí. Quer voltar? Esse daqui. Não, esse daqui tá beleza. ótimo. Que esse daqui, gente, de novo, a gente acaba entrando um pouco no como que o NFT se complementa com o metaverso, essa realidade digital que a gente está falando. E hoje a gente já está vendo algumas empresas começando a experimentar assim, que a Coca-Cola, por exemplo, emitiu esse suéter, que está aqui embaixo, você conseguia comprar um ativo digital que vai para sua carteira, e ao mesmo tempo que ele é provadamente exclusivo, você tem lá X mil unidades daquilo, você sabe exatamente quem comprou e que nada mais daquela edição específica pode ser emitida, ao contrário dos Tazos, num Cheetos da vida que podia ter 5 bilhões, você achava que era super raro, e depois não era. Aqui você consegue ver, de fato, numa base de dados distribuída, que só aquele montante foi emitido. Além de ter todas essas propriedades exclusivas, você também consegue usar dentro do metaverso, né? Então você consegue chegar com a sua edição do suéter da Coca e usar ali dentro do seu avatar, você consegue personalizar ele quase como se fosse uma skin que você liberou. Você quer falar alguma coisa? Não falei nada não. Aqui são algumas obras que eu acho legal trazer, né, que já estão no metaverso NFT. Então, assim, por exemplo, da Barbie ali, você tem uma experiência, né, você compra NFT e você tem uma experiência imersiva no site, você ganha, por exemplo, Barbies exclusivas do passado, então isso também é muito bacana. Então, algumas experiências estão relembrando bem no início, acho que essa é uma proposta legal também. Então, assim, a gente teve um boom de grandes marcas de luxo, mas agora a gente tem marcas de todos os tipos. Cada dia a gente recebe uma notícia de uma marca entrando aí no mercado de NFT. Então aqui são algumas delas que eu quis trazer também, assim, de forte tendência e que eu achei legal também. Deixa eu ver, se quiser passar aí. Acho que tem mais. Aqui são algumas perspectivas do mercado também, olhando para o NFT. Pode passar tudo, Lucas? Está passando. Beleza. E é um mercado também que tem assim muito potencial. Então, por exemplo, 25 bilhões de dólares foi movimentado só em 2021. Esse mercado já ultrapassou 40 bilhões de dólares de compra de NFT, sendo que no mercado de arte tradicional já atingiu 50 bilhões. Então, a gente tem aí um indicador importante, né, de quanto tem potencial ainda de crescer do mercado de NFTs. A gente tem também aí em 2022 a capitalização só de mercado de NFTs era de 86 milhões de dólares. E o Brasil é o terceiro em lista de países com mais usuários ativos de NFT. Esse é um dado bem legal. E a OpenSea, que é uma dos principais marketplaces aí de NFT, teve o recorde de transações ali de NFTs avaliado em 3,5 bilhões de dólares. Deixa eu passar. E aqui eu fico a pergunta, como de fato a inteligência de mercado se beneficia com todo esse cenário, né? Eu acredito que muito com a questão do blockchain. Pode passar. Bom, o blockchain, que é uma rede ali de dados descentralizada que funciona ali como um livro-razão, que acontece ali, tudo que acontece dentro do blockchain é registrado e fica disponível para que qualquer pessoa consiga consultar. Então, eu acredito que através do blockchain, que é uma rede descentralizada, transparente, segura, interoperável, que tem integridade e é imutável, não muda para sempre, ela fica ali com a informação, eu acredito que esses dados, essas informações que tem como histórico, quando aconteceu, eu tenho ali o ID da informação, eu não preciso mais ter acesso a dados pessoais como nome e CPF, eu tenho ali o hash
que é onde eu tenho a informação de uma operação que ela aconteceu. Então, por exemplo, uma transação de criptomoeda que acontece dentro da blockchain, eu consigo ter todas essas informações, então eu consigo monitorar, né, mapear de forma descentralizada. Então, ali, por exemplo, eu posso também registrar uma informação via smart contracts através da blockchain. Então, hoje, por exemplo, tem cartórios onde você vai registrar uma informação, uma compra de imóvel, eu posso fazer isso tudo via blockchain, de forma descentralizada. Então, eu acredito que todas essas informações, todos esses dados vão somar na inteligência de mercado. Como que o mercado vai se comportar? Como que os analistas de dados vão trabalhar com esses dados? Ainda não sei 100%, mas eu acredito que tem muito potencial de todas essas informações agregarem no segmento através do metaverso. Ainda mais para o blockchain ser uma rede confiável, né? É muito difícil de ter alguma informação ser alterada, né? Então, ele é uma rede imutável. Então, ali eu posso confiar 100% que as informações que ocorrerem ali não serão alteradas, né? Então, eu acredito que, além do metaverso, além de todos os benefícios do NFT, o blockchain também vai ser um caminho para beneficiar a inteligência de mercado. Aqui é um pouquinho menos sobre metaverso, necessariamente, mas é interessante como isso tem sido usado em várias estratégias de investimento hoje, quando você fala mais de criptoativo, porque você consegue, de fato, ver que uma carteira, por exemplo, que você atribui a uma pessoa grande ou até, eventualmente, alguma instituição em um país específico, tem ali uma posição. Ela começa a comprar outros ativos, você consegue começar a acompanhar isso real time, né? Porque quando a pessoa foi lá e comprou aquele ativo, você vinculou aquele ativo a uma carteira com outras coisas. Então, você já consegue ver, por exemplo, que uma baleia vai no nosso mercado, está se movimentando, está indo para uma corretora específica ou está começando a construir a posição em algo. Tudo isso aberto, sem depender de um provedor de informação no meio do caminho, que pode ou não ter vários paywalls ali para você chegar na informação mais capilarizada possível. E eu acredito muito nessa frase do Peter Diamandis, que ele diz que em 10 anos existirão 2 tipos de empresa: as empresas que consomem dados e as empresas que deixarão de existir. Eu acho que isso vale muito para a questão do metaverso, né? Por exemplo, quando lá atrás, há mais de 10 anos atrás, chegava a internet e a gente tinha um pouco de receio, o que seria isso? Seria só um hype do momento? E hoje, praticamente, a gente não consegue se manter desconectado praticamente 1 minuto do celular. Eu acho que o metaverso veio para justamente ser essa provocação. Claro que não vai ser uma passagem imediata, mas eu acho que vale o ponto de atenção de que maneira o meu segmento, a minha empresa, pode começar a pensar de que forma que eu posso inserir nesse mercado, de que maneira eu posso trazer meu cliente mais perto, como que eu posso ter uma relação mais imersiva com ele, como que a marca se comunica, através de dados, através de toda essa tecnologia disruptiva que é o metaverso e NFT. Então eu acredito muito nessa frase, que não só dados, mas tecnologia também. As empresas que não se atualizarem, não entrarem nesse mercado, eu acredito que elas existirão daqui 5, 10 anos também. E aí eu deixo aqui a minha provocação para vocês, como que a empresa de vocês, como que vocês têm se preparado para encarar esse novo mercado, né? Como que vocês já estão olhando para esse cenário? Apesar do tema parecer novo, muitas empresas já estão se movimentando. Eu acho que a oportunidade, por mais que, posso falar assim, meu segmento, talvez eu não me veja no metaverso, não vejo utilizando NFT. Eu acho que vale a gente pensar e levar para a companhia como que eu posso absorver o máximo de informação e oferecer uma experiência muito mais imersiva para o meu cliente. Esse daqui, gente, é uma apresentação cripto, não é uma apresentação cripto de verdade se não tiver drop no final. Ou então, a gente vai participar de um evento no Rio, agora, que chama Ethereum Rio. E lá você vai conseguir ver ali um monte de NFT de fato na prática, né? Você vai conseguir ver stand, você vai conseguir ver corretora, empresa de e-commerce, que está usando aquilo em alguma aplicação de negócio mais específica, né? Nesses casos mais variados. E quem adicionar a dona Débora Concone aí no LinkedIn, os primeiros 2 que adicionarem vão levar o ingresso também aí na faixa. Isso mesmo, os primeiros que me acionarem, vou sortear. Na verdade, vou distribuir aqui 2 ingressos para a NFT Rio, que vai ser agora do dia 30 até o dia 2 de julho. Uma experiência super incrível para quem quer ter esse primeiro contato com a NFT. Vai ter ali a obra de vários artistas do mundo todo. Então, para quem está chegando agora, ou para quem já conhece esse mercado, eu acho excelente esse evento. E aí, só me adicionar no LinkedIn, que aí os 2 primeiros já ganham esse ingresso. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Legal. Estão me ouvindo aqui? Então, legal. Parabéns, viu? Obrigada. Palestra, metaverso, vai dar para falar ainda, né? Vai sim. Temos já perguntas aqui, sobre isso. Metaverso é o novo Second Life? Foi moda, as pessoas cansaram de cuidar de 2 vidas, dava muito tempo, né? Tomava muito tempo do real e do virtual e abandonaram. Então, o metaverso é o novo Second
Life. Esse daí é bom que para mim é o Tamagotchi all over again, né? Quem nunca deixou morrer já umas 20 versõezinhas do, do Vigela já deixou morrer uns 20 ali. Tá concordando pesado. Mas para mim, gente, o ver como Second Life, né? Para quem não tinha uma vida social lá atrás, acho que não sabe às vezes o que é Second Life, mas é uma realidade virtual que de fato você cria seu avatar e começa a viver lá dentro, né? Eu acho que essa é sim uma visão de como poderia ser algum metaverso, alguma realidade virtual específica, mas não necessariamente encapsula tudo. Para mim, até você consegue argumentar que uma rede social hoje já é uma espécie de metaverso, porque, você pega a quantidade de tempo que a pessoa passa numa realidade digital, que não é a real física, né? Você já consegue argumentar esse tipo de coisa. E para mim, eu pessoalmente ainda acho que tem bastante iteração aí até chegar numa coisa que as pessoas queiram passar, enfim, horas e horas do dia, né? Você pega o Decentraland, por exemplo, que é um dos principais projetos cripto hoje que tem. Você entra ali, é triste, assim, né? Você entra ali no ambiente digital dele, você consegue fazer duas coisas e uma delas é jogar pôquer, assim. Então, eu acho que ainda vai ter que melhorar muito. De fato, se você não resolver a questão de como que um ser humano vai querer passar um tempo ali, não adianta que tecnologia você está usando, né? Você continua lidando com uma dor essencial. E eu complementando, eu acredito no metaverso multiverso. Eu acho que assim, a proposta do metaverso não é você deixar de viver sua vida e entrar no metaverso e acabou. Eu acho que a gente pode escolher o segmento que mais se aplica, né? Por exemplo, de forma educacional. Então eu posso fazer uma faculdade, um curso dentro do metaverso, porque eu consigo aprender de uma forma muito melhor, tendo visualmente, enfim, eu posso ir num show. Então, assim, eu acho que o metaverso veio para ser mais uma proposta, não para competir com a vida real e vida física, né? Então, assim, eu acho que tem vários ambientes aí para a gente explorar e para as pessoas escolherem onde elas se adaptam melhor. Mais uma gama de possibilidades, né? Sim, sim. No metaverso não teria limitação de terreno barra espaço como na realidade, certo? Então, como funcionaria a precificação nesses casos? Será tudo através dos NFTs? Boa pergunta. Bom, esse ponto, eu acredito assim, que também é um pouco novo, né? Eu acho que vai ter a questão de limitação como a gente tem hoje, né? Não vai ser uma coisa assim ilimitada, né? Eu vejo que vai ser uma questão de limitação e eu vou comprar terrenos, vai ter supervalorização como a gente tem hoje no mercado tradicional, mas eu acho que vai ter aí um controle também, assim como a gente tem construtoras, né? Eu acho que já tem construtoras olhando para dentro do metaverso e ali vai ter a compra e venda de lotes, você vai poder negociar como eu tenho no mercado tradicional e aquele contrato vai ser registrado via smart contracts. Então, eu acredito que vai ter uma limitação, uma organização, né, mesmo que descentralizada, também dentro do metaverso, para não ficar aquela coisa de cada um comprou e não ter espaço para outras pessoas, né? Essa é a minha visão. Mas eu acho que ainda vai ter essa questão de adaptação, né, de como que as empresas construtoras vão quando chegar uma questão de limitação, como que vai ser feito? Também, né? Ter o contrato, por exemplo, esse terreno é meu, como é que eu vou poder vender, repassar para outra pessoa? Então, acredito que tem mercado para ser explorado nisso, e eu acho que vai ter uma organização sobre isso também. Muito bem, então não chegaram mais perguntas. Parabéns mais uma vez, Débora. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês, tá? Obrigada. Obrigada. Valeu, gente.